ao abrigo de Elion, porque é ele que está guardando você, o Todo-Poderoso. Agora, na sombra de quem você passa as suas noites? A gente está aqui orando, mas você está aprendendo o que você está orando. E você está aprendendo também os nomes pelos quais o Senhor se revela. Então, se você precisa de um abrigo para proteção de mente, esse abrigo é quem? Elion. Esse é o nome que o Senhor se apresenta. Tá certo? Então, principalmente o pessoal aí da tribo de Simeão, da tribo de Ruben, a respeito da proteção de mente. A sombra de quem você passa as suas noites? Quem é aquele guarda que não dorme? E que guarda a tua entrada e a tua saída? Shaddai. Que passa as suas noites à sombra de Shaddai. Então vamos lá. Aquele que habita no esconderijo de Elion e que passa as suas noites à sombra de Shaddai. Shaddai, gente. El Shaddai, o Todo-Poderoso. O Shaddai é o próprio poder. E no hebraico, Dai é basta, aquele que limita todas as coisas, tá bom? Então, quando, tá? Essa é a versão aqui que eu estou usando, tá? Então já está meio velhinho aqui, mas só para você saber, ó. Esse é um judeu messiânico, ele se converteu e ele entendeu que era a missão dele traduzir a Bíblia, tá? Com os segredos que ele sabe que existem no hebraico, que ele sabe que existem na cultura. Então, os nomes originais ele manteve. Ele traduz o que significa, mas os nomes originais ele manteve. Então, por exemplo, no livro de Esther, está lá escrito o nome, né, do marido de Esther. Para mim, aqui aparece Ahasverosh, que é o quê? O nome original. O nome original ele diz muita coisa. Então, os nomes não se traduzem. Né? Nome não se traduz. Então, na Bíblia, nossa, normal, traduz tudo como Deus, Todo-Poderoso, mas o nome ele faz questão de deixar sem traduzir, tá bom? Nome é nome, tá certo? O seu nome em outro idioma, você não vai falar o significado dele, você vai falar, no inglês você vai falar que o seu nome é Eline, no português você vai falar Eline, todos os nomes Eline, nome não se traduz. Então, essa Bíblia, eu gosto dela por isso. Mas eu gosto também de outras versões, como a King James, por exemplo, a Thompson, eu gosto muito, tá bom? Então, só para você entender, na hora que você estiver se colocando dentro de um abrigo, que abrigo é esse? Elion. Elion é o nome que Deus se revela para abrigar você. Mas e na hora da proteção, a sombra? Você já viu quando o sol... Gente, por que essa oração do meio-dia? Só existe sombra se tem sol, você já reparou? Mas é engraçado passar as noites à sombra, se de noite, teoricamente, não teria sol. Mas é porque na cultura bíblica, naquela época, existia um Deus que a Bíblia mesmo fala, vocês não são deuses, vocês se intitulam deuses, né? Mas vocês não são. Que ele se intitulava, sabe o quê? Sol Negro. E também uma deusa que se intitulava, né, a lua, a luz da noite. Então, essa deusa se chamava Aserá, que é a deusa de Jezebel, e esse deus se chama Moloch, Baal, ou, em algumas versões e culturas, Saturno, né? Cronos, tá certo? O que é isso? Existem esses espíritos malignos que atacam o quê? À noite. À noite você precisa de sombra. Então, se existe um sol, uma energia de fogo contra você, um fogo estranho, como a Bíblia fala, que esquenta você, que quer queimar você para destruir, porque ele veio para matar, roubar, destruir. Então, é a terceira força, né, do destruidor, a terceira força para te consumir é a destruição, matar, roubar e destruir. Então, essa destruição ela entra no sentido do fogo.
tá? Então, eles são chamados de deuses sóis noturnos. No Egito, na época de Moisés, tinha muito, era Anubis, por exemplo, era chamado como sol noturno, tá? O sol da noite. E dentro desse contexto, quando você estuda o Salmo, você está percebendo que um nome muda tudo. Elion vai abrigar você. E quem vai fazer sombra para você descansar em paz? Shaddai. Então, quando você está sofrendo um ataque na tua mente e que você sabe que, por exemplo, Baal, querendo roubar tua semente, querendo roubar teu tempo, querendo confundir você, qual é o nome que você tem que clamar? Qual o nome de Deus que você tem que chamar? O quê? Shaddai. Jesus, ele chamava o pai de Abba. Na cruz, ele falou o quê? Eli, Eli. Meu Deus, meu Deus. Nomes diferentes para socorros, para gritos de socorro diferentes, ataques diferentes. Jesus na cruz, ele não estava falando, ai Deus, por que me abandonou? Igual muita gente acha, não. Na cruz ele estava falando Salmo 22, tá? Só para você saber. E o Salmo 22 não termina Jesus achando que foi abandonado. Ele fala, olha o que está escrito, Salmo 22, 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de me socorrer? Tão distante dos meus gritos? Gente, na cruz ele não tinha condição de citar o Salmo inteiro. Mas a primeira frase que ele dissesse ali, ele estava ali falando com os judeus sabiam que salmo que ele estava falando, e ele estava dizendo que ele era Deus, né? E o Senhor, até a ressurreição, foram 3 dias, né? Ele passou por 3 salmos. Salmo 22, quando ele falou, meu Deus, por que me abandonaste? Depois ele foi ali nas mais profundezas, Salmo 23, né? Ainda que eu passasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor ali, a tua vara e o teu cajado me sustentam. E aí o Salmo 24, ó porteiras, abram todas os portões eternos para que entre o Rei da Glória. Quem é esse? O Rei da Glória, Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. E aí ele ressuscita. Então são 3 salmos. Mas só que a pessoa só lê e fala, Jesus ali, ele se sentiu tão mal, tão oprimido, né? Que ele estava dizendo que o Senhor o tinha abandonado. Não, era essa a sensação que ele tinha, mas ele sabia muito bem como esse salmo terminava. Ele sabia muito bem como esse salmo terminava. E ele só falou uma única frase para que as pessoas entendessem. Então, entender o que você está lendo vai te dar armas espirituais poderosas em Deus para derrubar barreiras. Vai te dar armas espirituais para você lutar, sabendo contra quem você está lutando e com a consciência. Porque, gente, a Bíblia, ela é uma arma poderosa e viva. Mas você já pensou se Deus te dá uma arma poderosa na tua casa, mas você não sabe usar essa arma? Do que adianta? Então, você lê o Salmo 93, por exemplo, o Salmo 91, por exemplo, do que ele está te protegendo ali? Em que situações você deve orá-lo? Em que situações você deve orá-lo? Você compreendeu que não é só a oração do meio-dia que a gente está fazendo aqui, mas eu estou trazendo para você o conhecimento da glória de Deus? Eu estou trazendo para você aqui o conhecimento de quem é Deus e a quem você tem que pedir quando você está perdido? Então, se você está tendo ataques da noite, se à noite, às vezes tem muita gente que está vivendo noite em plena luz do dia, mas as coisas parecem que estão fechadas, parece que você não está conseguindo enxergar as coisas. Você está se sentindo queimar, como se estivesse num deserto escaldante ali. Você precisa da sombra de Shaddai. E é nessa hora que você precisa clamar por essa sombra. A sombra de El Shaddai. Que diz Adonai. Toda vez que você vê na Bíblia a palavra Adonai, é o nome mais importante de Deus. É aquele tetragrama, tá? Que uns falam que é
Yahvé, tá? Yahweh, tá? Yahva, tá bom? Que é Yud, Rei, Vav, Rei. São 4 letras hebraicas. Yud, Rei, Vav, Rei. Por isso que a gente fala, né? Que o número 26, ele é o principal número do Senhor. Por que que na cultura bíblica, né, o 26 era tão importante para eles? Agora você já está entendendo. Por quê? Porque é a soma do principal nome de Deus. Porque no hebraico, assim como nos algarismos romanos, não existe número e letra de forma isolada. É um único termo que está lá na calculadora na hora de você fazer uma conta, mas também ele está ali no computador na hora de você digitar, tá certo? Então não é numerologia. Na realidade, é apenas uma cultura. Então, a cultura hebraica, essa letra, esse idioma, né, ele é escrito desta forma. Então, é um idioma alfanumérico, tá certo? Alfanumérico. Mas, enfim. Então, pessoal, Shaddai. Depois a gente tem qual outro nome que a gente tem? Então, Shaddai para quê, gente? Para fazer sombra. Se você está passando por um deserto e está percebendo que você precisa de uma proteção. Sombra, se você à noite está tendo insônia. Se você não está conseguindo dormir. Se você está sendo acometida de pesadelos. Se você está passando por pavor noturno. Se você está tendo ataques, né, daqueles orgasmos noturnos. É quem? Paralisia do sonho. É ele. É esse nome. Vamos recapitular? Elion, para se abrigar. Shaddai, para fazer sombra. Outra coisa, a sombra significa que ele está à sua frente, entende? Então é uma proteção absoluta. Absoluta. E eu achei tão impressionante. Você ore a Deus, peça para Deus guardar os seus 5 sentidos, na hora de você ver determinados filmes, e peça a Ele para abrir os seus olhos espirituais. E eu vi um filme chamado Deuses do Egito, na Netflix. O Senhor me conduziu ali, assim, e eu pude entender várias coisas. E quando eu vi esse filme, teve uma hora que um humano, um mortal, estava de frente para o Deus Ra, que é o sol para eles, tá? E o humano estava se queimando, então ele entrou à sombra de Horus. Então, na sombra de Horus, esse sol não tocava nele. Falei, meu Deus, como eles imitam tudo. Era o Salmo 91, era o princípio do Salmo 91. Quando você chega, ainda que na presença de espíritos poderosíssimos ou assustadores, se Shaddai, Deus, como Shaddai, usando essa identidade, está à sua frente, você está à sombra dele, você está sendo protegido da tua mente, de ser queimado, de ser totalmente triturado ali naquele momento, de ser destruído, de ser consumido, tá certo? Você está sendo guardado dentro de uma sombra, é uma proteção extrema contra espíritos malignos que você, pelas suas forças, você não conseguiria vencer. E aí ele fala, Adonai, meu refúgio e minha fortaleza. Não se esqueça de se inscrever no canal. Curta, compartilhe e ative o sininho. Deus te abençoe.